Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 30 ao verso 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Essa é a resposta de Jesus àqueles que perguntaram como era o reino dos céus, ou como poderia ser reconhecido o reino de Deus aqui no nosso meio. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, e ensina-nos aquilo que o Senhor mesmo deseja. Saímos daqui repletos da instrução do Senhor. Que seja mais do que a palavra de um homem, mas seja a palavra que o Teu Santo Espírito ministrará aos nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu li uma história de um publicitário chamado Sérgio Valente, e eu vou passar essa história para você aqui. Eu vou ler o que for projetado aqui, para que você entenda, porque é bem interessante essa história. E é uma história que aconteceu num reino muito, muito distante. Era uma vez, há muitos anos, num reino muito distante, duas famílias que dividiam os poderes do reino do crescimento. Elas não se gostavam, mas os filhos se amavam. O príncipe, problema, era mais velho, mas a princesa, solução, era linda. Aonde problema ia desde pequenininho, solução o acompanhava. Meio escondida, mas quando era descoberta, ela se revelava realmente linda. E problema, vendo a beleza radiante da solução, quase que se escondia atrás dela. Eram completos juntos. Quanto mais crescia, mais problema conquistava novos reinos e admiradores, tendo sempre ao seu lado a radiante solução, que sempre o acompanhava nas contendas que enfrentavam. Cresceram em idade e amor. Já não havia um sem o outro, e o reino do crescimento tomou um tamanho nunca visto antes, pois com os príncipes apaixonados, problema e solução, tudo era resultado. Mas um dia, o reino foi invadido pelas irmãs insegurança e covardia. Veja que tristeza. Pouco antes do casamento dos príncipes, solução foi sequestrada. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém ajudou e o reino feneceu. Problema ficou ranzinza. Ninguém suportava conversar com ele. Problema sem solução era insuportável. Durante muito tempo, todos no reino passaram até a ter medo do príncipe problema. Quando ele surgia, todos fugiam. Do outro lado do mundo, solução conseguiu burlar as irmãs em insegurança e covardia e fugiu. Mas foi amaldiçoada pelas irmãs com uma magia muito má. Ela ficou errante. Solução, em busca de problema, não resolvia nada, não fazia ninguém feliz. Problema tão perto, mas sozinho, reclamando na torre do seu castelo. Problema sem ter solução, solução tentando descobrir o seu problema. Até que um dia escreveram um livro poderoso. Quanto mais lido, mais poderoso se tornava. E todos começaram a ver que problema, na verdade, era mal compreendido. Todos começaram a visitá-lo. Graças ao livro mágico, problema passou a ser amado, tão amado, que seu coração começou a irradiar uma luz tão forte, mas tão forte, que destruiu a magia das irmãs malévolas. Solução, deixando-se guiar pela luz do problema, revelou-se em todo o seu esplendor. Ah, que felicidade do encontro, quando problema e solução se encontraram. Casaram-se, trazendo felicidade ao reino. Pouco tempo depois, tiveram um filho, o nome dele era Futuro. E Futuro tornou-se o rei mais justo, sábio e poderoso de toda a história, e fez todo o reino crescer com ele, pois guardava todo o poder do pai, problema, e toda a ternura da mãe, solução. Acabou a historinha.
As mulheres gostaram mais que os homens, porque as mulheres são solução e os homens... Mas não era isso que eu queria que você guardasse. Acontece que, às vezes, nós enfrentamos certos problemas e ficamos atrás tentando encontrar a solução. Quando Jesus veio, as pessoas olharam para Jesus e falaram assim: chegou a nossa solução. Os judeus olhavam para Jesus e falavam assim: ele é o rei esperado. O povo judeu estava cativo de vários impérios, há centenas de anos. Estavam sob o cativeiro do Império Assírio, depois do Império Babilônico, depois do Império Persa, depois Romano. E assim eles necessitavam de um libertador, de um salvador, de um rei que viesse e resolvesse todos os seus problemas políticos. E sempre aparecia alguém e eles imaginavam que esse era o Messias, esse era aquele que ia resolver os problemas. E sempre aparecia algum bom político e ele subia nas praças e dizia: nunca antes na história de Israel. Mas ele não era a solução. Ele nunca foi a solução. Nenhum desses políticos que vieram antes. Eles esperavam o grande Messias. E assim aconteceu que Jesus Cristo veio. E eles perguntaram: é agora o reino de Deus? É agora o Senhor? É agora que nós vamos ter restaurado o poder da nossa nação? É agora que os nossos problemas serão resolvidos? E começaram a perguntar para ele se o seu discurso acerca do reino de Deus seria encarnacional, social, político e social, e transformacional. Ou seja, as coisas vão mudar de uma vez por todas com a presença desse Jesus. Agora vamos abrir em Lucas capítulo 21, e vamos Lucas 17, 21, e vamos descobrir que Jesus frustrou a expectativa daquelas pessoas que esperavam um reino político, porque lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus vai explicar que o reino de Deus, quando ele foi interrogado pelos fariseus, não viria de forma de visível aparência. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, Lucas 17, 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não são grandes catedrais, o reino de Deus não são grandes construções dedicadas ao Senhor. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, disse Jesus, somos nós. O reino de Deus está dentro de nós. Essa é a grande revolução que Jesus trouxe para aquele povo. Porque não adiantava um império se levantar contra o reino de Deus, o povo de Deus, os cidadãos do reino de Deus, porque eles se reuniam em catacumbas, eles se reuniam em florestas, aonde eles estavam, o reino de Deus estava manifestado. E quanto mais perseguição vinha contra o reino de Deus, maior esse reino se tornava, mais forte ele se tornava, porque o povo, o cidadão do reino de Deus, ele é reunido debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. O que nos faz cidadãos do reino de Deus é a nossa fé que é plantada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Não é o discurso de algum homem, não é ideologia política, político-partidária, não é a reunião de pessoas que desejam bem para a sociedade, é muito mais que isso. Nós somos reunidos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Mas quando o reino de Deus deixa de trazer impacto e ser importante para a nossa vida, alguma coisa está errada, porque o reino de Deus é a nossa cidadania primeira. O primeiro passaporte que cada um de nós deve ter é o passaporte que nos garante a cidadania do reino do Senhor. O apóstolo Paulo dizia que nós somos cidadãos de dois reinos. Então nós somos os cidadãos do reino de Deus e também somos os cidadãos aqui, muitos, a maioria, brasileiros. Brasileiros e brasileiras. Mas aí, quando esse reino de Deus não traz esse impacto ao nosso coração, nós precisamos perguntar para nós mesmos: será que esse reino está certo ou está errado? Será que esse reino está funcionando ou não? Nos Estados Unidos existe um mapeamento chamado mapeamento da oportunidade. E ele fala que nós precisamos estabelecer 4 coisas importantes no mapa da nossa vida, que são coisas que têm a ver com a oportunidade de grandes viradas da nossa vida. Essas 4 coisas, se você quiser anotar aí, pode anotar. A primeira delas, que é importante na nossa vida, na oportunidade que temos aqui de viver tão bem, é o censo. Primeiro ponto importante do mapa da nossa vida é censo.
Em outras palavras, a mensagem do reino de Deus tem sentido para a sua vida? Vou repetir a pergunta. A mensagem do reino de Deus tem sentido para a sua vida? Quando a gente fala sobre o reino de Deus, essa mensagem tem sentido? Ela te dá senso, direção? Segunda coisa, ocasião. Você sabe o tempo certo de tomar as decisões da sua vida? Você sabe o momento de falar sim ou não? Terceiro ponto, construção. O que você está fazendo hoje em dia no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, te motiva a construir algo que é realmente importante? A sua vida é mais do que uma vida egocêntrica. Você está participando de algo que é produtivo, transformador, grandioso. Quarto lugar, amadurecimento. O que você está vivendo no reino de Deus está de fato te tornando uma pessoa mais madura, melhor, mais sábia? Essas são perguntas fortes. E João Calvino diz que esse texto nós acabamos de ler, o texto de Marcos 4, ao falar sobre o grão de mostarda, deve ser o texto lido em paralelo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. Lá diz assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, Deus escolheu, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quanto mais a pressão desse século estiver sobre o reino de Deus e os cidadãos do reino de Deus, homens e mulheres que pertencem ao reino de Deus, querendo dizer, vocês estão vivendo uma fé atrasada, ultrapassada, isso aí não se usa mais, isso aí. Quanto mais pressão, quanto menor nós formos aos olhos do mundo, maior nós seremos aos olhos de Deus. Porque não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Quanto mais o mundo desprezar um cidadão do reino de Deus, mais valorizado essa pessoa é diante dos olhos de Deus. Por quê? O cidadão do reino de Deus mais desprezado pela humanidade foi crucificado. E era Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não houve, segundo a Bíblia, um homem mais desprezado do que ele no contexto da sociedade. Foi julgado, era inocente, foi condenado, um homem inocente, à morte, um homem inocente, morte de cruz, um homem inocente, ao lado de dois ladrões, um homem inocente. O mundo odeia um cidadão do reino de Deus com as qualidades de Jesus Cristo. Não se engane, nenhuma roda desse mundo queria ter Jesus Cristo nela. Jesus Cristo para o mundo é um grande estraga-prazeres. Mas é que o mundo não sabe o que é prazer verdadeiro. Um dos homens mais importantes na história da humanidade foi Nikolaus von Zinzendorf. Se um dia você casar e tiver filho, quiser dar um bom nome ao seu filho, você pode dar, quem sabe, Nikolaus von Zinzendorf, Sayun, Já pensou? Se explicar Sayun já é difícil, Imagina von Zinzendorf, Mas esse homem era um conde, ele pegou toda a sua fortuna e ele fez do seu castelo um centro de missões. E enviava e sustentava missionários pelo mundo inteiro. Causou grande impacto à obra dos irmãos morávios, através do Nikolaus von Zinzendorf. Sabe como é que ele chamava o seu grupo de missionários? Ele chamava a Ordem do Grão de Mostarda. Se lembrando exatamente desse texto que nós lemos em Marcos. É algo tão pequeno a semente do grão de mostarda, a menor, a mais desprezível, mas quando plantada na terra certa, no lugar certo, se torna uma árvore maravilhosa. E os pássaros vão ali e se recolhem naquela sombra e se deliciam naquele lugar. Essa figura usada por Jesus aqui em Marcos, capítulo 4, Jesus pegou lá do Antigo Testamento, lá em Ezequiel, em Daniel, em vários textos do Antigo Testamento, um reino produtivo, um reino saudável, é chamado de um reino com árvore, como uma árvore frondosa. E os cidadãos do reino são aqueles animais que estão ali usufruindo do benefício daquela sombra
daquele privilégio de estarem ali. Ezequiel 17, 22 fala sobre isso. Ezequiel 31, de 1 a 6, fala sobre isso. Eu vou ler, por exemplo, Daniel 4, 10 a 12, quando a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor teve uma visão, e ele queria saber a interpretação da sua visão, e ele diz: eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. Do verso 20 ao verso 22, então, vem Daniel e explica para Nabucodonosor, dizendo assim: olha, essa árvore é o reino, e os animais que estão usufruindo dos benefícios dessa árvore são cidadãos do reino. Isso aparece em Ezequiel, aparece aqui em Daniel. Por isso Jesus usa esse exemplo lá em Marcos capítulo 4. Jesus sempre vai corroborar tudo aquilo que está ensinado lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar que o caminho do problema é ser conduzido no reino de Deus para a sua solução. O único problema que não tem solução é aquele que não é colocado diante de Deus. Quando você encontra um problema e você coloca diante de Deus, você acabou de achar o caminho para a solução. Então vamos voltar às 4 perguntas que eu falei do mapa da oportunidade, que eu sei que todos aqui guardaram e vão poder repetir. Amém? Não, misericórdia, né, meus irmãos? Então vamos lá. O primeiro é amém e misericórdia ao mesmo tempo. Censo. Aí, amém. A pergunta do censo foi: a mensagem do reino de Deus, ela tem sentido para a sua vida? A resposta é: quando eu entendo como cidadão do reino de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, que eu faço parte desse reino de Deus, a mensagem do reino tem sentido. Porque eu sei quem é meu rei. Eu sei quem é meu rei. O meu reino tem um rei. Ele é organizado. Ele é soberano. Ele dirige todas as coisas, nada foge ao seu controle. Então eu me sinto bem sendo cidadão desse reino de Deus. A mensagem do reino de Deus tem sentido para mim, porque eu sei os meus direitos e deveres de cidadania. E eu sei que vivo no meio de um rei que é justo. E não tem coisa melhor do que ser governado por um justo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o que é corrupto governa, o povo se entristece. Deve ser horrível viver num país assim. Principalmente há centenas de anos, como é o caso de alguns países. Há centenas de anos. Nós olhamos então para a palavra do Senhor e descobrimos a segunda coisa, a ocasião. Você sabe ver a hora certa para as tomadas de decisões da sua vida? Como cidadão do reino de Deus, sendo bem honesto, nem sempre. Às vezes nós sabemos exatamente o momento para tomar certa decisão, mas às vezes nós não temos a menor ideia. Mas a vantagem de ser cidadão do reino de Deus é porque nós temos a quem perguntar, nós temos a quem socorrer, buscar socorro, nós temos a quem nos dirigir e perguntar: Senhor, onde é que eu posso fazer o quê? Quando? E Ele responde. Ele responde através da sua palavra, Ele responde através das orações, Ele responde abrindo as portas e mostrando o caminho. Muitas vezes nós não gostamos do que ouvimos. Deus mostra o caminho e diz assim: esse é o caminho, andai por ele. E nós falamos assim: ai Senhor, responde a minha oração. E o Senhor está dizendo: esse é o caminho, andar por ele. Mas como o caminho não te agrada, você diz: ô Senhor, responde a minha oração. Eu estou dizendo que esse é o caminho, andai por ele. Ô Senhor, Senhor, mas responde. Eu vou fazer mais uma campanha, mais um jejum. E o Senhor está dizendo: mas esse é o caminho, andai por ele. Até que você, tomando algumas pancadinhas, aprende que precisa de fato seguir aquela vontade do Senhor. E aí você diz: bom Senhor, então agora eu vou aí. Tem um livro que eu amo muito, que é o livro de Provérbios. Como eu gostaria de decorar o livro de Provérbios. Mas eu sei que mesmo decorado eu iria continuar pecador do mesmo jeito. Quantas vezes eu me lembro da frase: até o tolo quando se cala é tido como sábio. Eu me lembro dela sempre quando eu termino um discurso. Quantas vezes? Então nós precisamos resgatar esse princípio da palavra e dizer assim: Senhor, eu quero.
me ajuda a seguir. Terceira coisa, construção. O que você está fazendo te motiva a construir algo realmente importante? O que você está fazendo é realmente importante, transformador? Se você é membro do reino de Deus, sim. Se você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, sim. Você está fazendo parte de algo grandioso que às vezes você nem percebe o poder desse reino. Mas como ele tem penetrado lares, transformado vidas, transformado famílias para melhor. Como ele tem sido usado por Deus para libertar pessoas dos vícios, da violência doméstica que existe aos milhares e é silenciosa. E o Evangelho chega ali e acaba com essa violência, acaba com os vícios. E o Evangelho chega restaurando relacionamentos. E às vezes você acha que a vida no reino de Deus está tão tranquila, mas na verdade Deus está agindo, está quebrando barreiras, está transformando vidas, porque a revolução que o reino de Deus faz é silenciosa. E essa é a melhor revolução. Que eu diga a história da Segunda Guerra Mundial e o quanto a Revolução Francesa, os revolucionários franceses, a resistência francesa, melhor dizendo, foi importante ali contra o nazismo na França ocupada. Como é bonito ver pessoas que amam o seu reino e lutam por ele de maneira silenciosa, sábia, dirigida pela graça de Deus. Deus ama aqueles que se dão no seu reino, que se envolvem no seu reino, porque eles têm a visão da grande transformação que Deus está fazendo. Última pergunta do mapa da oportunidade, que deve ser pontuado por nós, é a do amadurecimento. O fato de ser membro do reino de Deus te faz uma pessoa mais madura. A sua vida cristã tem te transformado numa pessoa mais sábia, mais equilibrada, mais alegre, mais leve, mais solta. Ou você é um cristão carrancudo, o que é um contrassenso. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A alegria do Senhor é a nossa força. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é suave e é leve. Deixa comigo a questão que eu resolvo. O Senhor está falando assim: por que você está andando ansioso com o que vai haver de comer, beber ou dormir? Não fica preocupado com isso não, basta cada dia seu próprio mal, deixa na minha mão, entrega a mim. Entrega ao Senhor as suas questões e deixa que Ele vai solucionar. Descansa. Ah, como é bom. Sabe quando é que nós descobrimos que nós estamos ficando maduros? Recentemente eu preguei um sermão sobre ser maduro na fé, mas eu quero resgatar isso para você aqui. Nós descobrimos que estamos ficando maduros quando nós somos mais serenos. Maturidade é serenidade. Serenidade. É gostoso experimentar isso na vida cristã. Cada vez que paro e olho a vida, eu percebo o quanto no passado nós erramos, o quanto eu errei por ser menos maduro na fé. O cidadão do reino de Deus tem que se descobrir num processo de amadurecimento pela graça de Deus. Mas isso só se dá com tempo e reflexão. Tá bom, pastor Leonardo? O senhor falou, mas tem uma pergunta muito importante que o senhor ainda não fez. O que é? Que eu levo para casa. Nós vivemos aquela historinha, meus irmãos. Nós estamos inseridos entre problema e solução. Muitas vezes nós somos o problema, outras vezes somos a solução. E é maravilhoso quando nós nos percebemos assim, sendo úteis na mão do Senhor, sendo usados por Deus, amados por Deus, dirigidos por Deus, conduzidos por Ele, membros do seu reino, cidadãos do reino do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que Jesus Cristo é a solução das soluções. Ele é aquele que qualquer problema que eu levar até a presença dEle, Ele vai responder a minha oração, Ele vai resolver a minha questão, porque a palavra dEle não falha, e ela nunca volta vazia. E é por isso que eu descanso como um cidadão do reino de Deus, porque eu já tenho aposentadoria garantida. Eu já tenho, a minha eternidade garantida na mão desse rei que é justo, gracioso, misericordioso e soberano. Por isso, vale a pena ser membro desse reino de Deus, que começa como o menor dos grãos,
mas quando semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras árvores. Quem está longe da convivência desse reino, pode ver a árvore lá longe, pequenininha, e imaginar, aquela árvore lá é pequena, só é pequena porque ele está longe dela. Aqueles que estão debaixo da sombra, sabem o tamanho da proteção do reino de Deus sobre ele, o tamanho do privilégio que é estar sobre as asas daquele que protege a todos. Que Deus receba todos os nossos problemas e os transforme em solução para o nosso crescimento. Amém? Vamos orar? Queria que você tirasse um minutinho para a sua meditação aqui na igreja, na casa de Deus, lugar do ajuntamento dos cidadãs do reino dos céus. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que você pudesse se concentrar, que você pensasse em qualquer problema que tem tirado um pouco da sua paz, ou da paz de alguém que você ama muito, e que você já está preocupado porque essa pessoa que você ama está preocupada. Eu queria dizer para você que Jesus Cristo faz um convite para que Ele derrame paz, cura, amor, perdão, restauração, sabedoria. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Jesus Cristo quer entrar na sua casa. Jesus Cristo quer entrar na sua vida de maneira efetiva e te transformar num cidadão, numa cidadã do reino de Deus. E hoje é uma oportunidade boa para você aqui dizer: Senhor, eu me arrependo porque eu tenho buscado caminhos longe da tua instrução, da tua direção, da tua palavra. Eu tenho me dado tão mal, Senhor, mas eu quero te buscar. Eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu tenho andado um pouco longe de Ti. E eu quero entregar minha vida ao Senhor, se não pela primeira vez, mais uma vez nessa manhã. Dizendo: vem, Senhor, e reina na minha vida como Rei que Tu és. Abre as portas e mostra o caminho que eu devo andar, para que não haja a menor dúvida no meu coração que essa é a Tua vontade para a minha vida. Quando eu abrir a Bíblia, Senhor, fala ao meu coração através da Tua palavra. Pela obra do Teu Santo Espírito, que essa palavra seja viva, que ela possa arder no meu coração, enchendo a minha vida de luz, paz, alegria e conforto. Eu quero ver, ó Deus, a solução do Senhor nesses problemas que estou agora consagrando a Ti. Eu queria muito que você, como diz a Bíblia, num ato de fé, fizesse uma caminhada, uma pequena jornada. Se você está comigo nessa oração aí e deseja fazer o que acabamos de falar, realidade na sua vida, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Pode se levantar do seu lugar, os outros irmãos podem continuar orando no seu lugar. Nós vamos dar as mãos aqui na frente, nesse gesto de fé. Não é mágico, é apenas um gesto de fé. Vamos nos dar as mãos aqui à frente, aqueles que assim desejar. E os outros continuem em oração. Esse momento gostoso aqui juntos, de comunhão do reino de Deus, do povo de Deus aqui reunido. Pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado aí, formando essa unidade visível daquilo que já é invisível. Ó Deus, Moisés subiu ao monte para ouvir a Tua voz. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor faz milagres. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor fez milagres na minha vida essa semana.
E eu estou aqui com o povo de Deus que crê nos teus milagres. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas e operado maravilhas no meio do teu povo aqui, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o teu Santo Espírito age nos corações, traz paz, alegria e direção. Eu te louvo, Senhor, porque a nossa fé não é vazia, lançada no vento, mas crê no Jesus histórico que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo aqui no meio do teu povo. E em nome de Jesus Cristo, desse Deus maravilhoso e pela obra do Santo Espírito, faz milagres aqui, ó Deus, no meio desse povo que se levantou no ato de fé e compromisso. Faz milagres, Senhor, responde às orações. Faz algo novo e transformador nessas vidas, ó Deus, e na vida daqueles que eles vêm interceder aqui, diante do teu povo, Senhor, unidos de corpo e alma, numa só fé, num só Senhor, num só batismo. Ó Deus, que os testemunhos possam fluir e glorificar o teu nome, que toda honra e toda glória seja dada a ti, e somente a ti, porque só tu és digno de toda adoração. Ó Senhor, que se vidas estão sendo entregues agora, aqui, diante do Senhor, recebe e reina maravilhosamente, ó Deus. Pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor solucione, que o Senhor responda cada questão colocada aqui diante do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé todos. Podemos voltar aos seus lugares, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos nos assentar. Amém. Glória a Deus. Como é bom o povo de Deus reunido. Glória a Deus.